Sexta-feira, 28 de julho de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Missão governamental gaúcha na Argentina busca fortalecimento dos laços comerciais com o país vizinho. Governador Eduardo Leite busca a retomada das negociações para a instalação de um novo centro de distribuição do Mercado Livre no estado. Seleção feminina treina para enfrentar a França no Mundial Feminino de Futebol. Explosão em silos de cooperativa deixa 8 mortos e um desaparecido no Paraná. Tecnologia a serviço da saúde. Novo equipamento busca facilitar procedimentos cirúrgicos do cérebro e na coluna. Turismo em alta. Santa Catarina registra mais de 12 mil novas empresas no setor. E você vai ver ainda. Comunidade de Garopaba, no sul de Santa Catarina, participa da última audiência pública do plano diretor, antes de ir para a Câmara de Vereadores. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá. Pelo canal 11 do TMW Pix, 72 da CDN TV, 155 da Soul TV e canal 6 da NX Play para todo o Brasil. Agora são 20 horas e 5 minutos. O presidente da cooperativa agroindustrial Cevale, Alfredo Lang, comentou a tragédia pela morte de pelo menos 8 pessoas após a explosão em silos na unidade central de grãos da empresa, instalada no município de Palotina, no Paraná. Múltiplas explosões em silos de uma cooperativa agroindustrial do Paraná deixaram pelo menos 8 mortos e 11 feridos. O balanço foi apresentado nesta quinta-feira pelo governo estadual em nota, acrescentando que há uma pessoa desaparecida. O acidente aconteceu um dia antes, em uma propriedade Cevale, localizada no município de Palotina, de cerca de 30 mil habitantes. 26 de julho de 2023 entra como um marco triste para a história da Cevale. Estamos consternados pela tragédia que feriu e tirou a vida de nossos trabalhadores. Todos os esforços da cooperativa estão sendo direcionados para o auxílio das vítimas e de seus familiares. Nossas equipes continuam empenhadas em auxiliar o trabalho das equipes de resgate. Esse é o momento de união e solidariedade com as famílias das vítimas. Agora, estamos preocupados com as pessoas, mas uma equipe técnica está trabalhando para apurar as causas deste acidente. A empresa, grande produtora de soja, trigo e milho, entre outros itens, com operações no sul e centro-oeste do país, confirmou o acidente de grandes proporções devido a causas ainda não identificadas. Moradores de Palotina relataram nas redes sociais que perceberam um tremor na cidade e a explosão de vidros em residências devido à onda provocada pela explosão. E o desemprego no Brasil caiu para 8% no trimestre de abril a junho. O índice é o menor em 9 anos. O Brasil registrou uma queda da taxa de desemprego para 8% no trimestre de abril a junho, o menor nível neste período em 9 anos. Os dados oficiais foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE detalhou que a taxa retrocedeu em relação ao primeiro trimestre do ano, que registrou 8,8%. O índice caiu ainda mais em comparação com o período abril-junho do ano passado, quando foi de 9,3%, com 8 milhões e 600 mil desempregados no país. O índice do segundo trimestre é o mais baixo para esses meses desde 2014, quando ficou em 6,9%. O IBGE destaca o aumento de trabalhadores na administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde e serviços sociais durante o último trimestre e neste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu um terceiro mandato em janeiro com o desafio de aumentar os empregos e de superar um longo período de alta inflação, em meio à expectativa de fraco crescimento econômico. Lula atribui as dificuldades no mercado de trabalho ao alto nível das taxas de juros do Banco Central.
por seu efeito de desaceleração da economia, a maior da América. O presidente não apresentou nenhuma medida que possa animar o mercado para ampliar a geração de empregos no país. Santa Catarina vem apresentando crescimento no setor de turismo. É o que mostram os dados divulgados hoje pelo Sistema de Inteligência Turística da Secretaria do Turismo do Estado. Uma região repleta de belas paisagens em todas as partes, com as mais variadas culturas, presentes em eventos e na gastronomia, o que atrai milhares de turistas todos os anos para Santa Catarina. Como resultado, o estado tem apresentado aumento no número de empresas criadas nesse segmento. De janeiro a junho, já foram mais de 12 mil empresas turísticas abertas. Se compararmos esse mesmo número com 2019, período pré-pandemia, foram quase 10.600, um crescimento de 16%. Com o objetivo de melhorar ainda mais esses resultados, o governo tem feito trabalhos de incentivo ao turismo o ano todo. Essa temporada de inverno foi um produto que o governo já trabalhou esse ano. É um produto com incrível potencial. O inverno é uma grande experiência no estado de Santa Catarina. Muitas dessas empresas fazem parte dessa relação do inverno, foram criadas em municípios que não trabalhavam o turismo. Então isso é um fator relevante e a gente vem percebendo o quanto que o turismo vem crescendo na atividade econômica de pequenos e médios municípios. Esse é o papel do governo, de estimular, de fazer essa relação com esses municípios, levando essa nova atividade do turismo para todos eles. As cidades que mais criaram empresas turísticas no período de 2023 foram Florianópolis, Joinville, São José e Itajaí e Palhoça. Os microempreendedores individuais foram o grupo que mais registraram aberturas, com 9.442, seguido por microempresas, com 2.354. Já as categorias de alimentação e de atividades culturais, desportivas e recreativas foram as líderes de aberturas no segmento e no período. E ocorreu ontem a última audiência pública do Plano Diretor em Garopaba. Alguns moradores participaram contribuindo com sugestões. Há mais de 2 anos defasado, o Plano Diretor de Garopaba está chegando nas etapas finais. Na noite desta quinta-feira, a Fundação Unisul, responsável pela elaboração da revisão, fez a última apresentação para a população antes de enviar o material pronto para a Câmara de Vereadores. Antes do encontro, todas as minutas de lei ficaram disponíveis no site da Prefeitura por 15 dias para a comunidade fazer as contribuições. Foi sempre uma construção em conjunto, de todas as minutas trabalhadas junto com o grupo, então não é diferente agora, dessa última avaliação de todas as propostas que vierem, a gente também deliberar com eles. Se surgir alguma emenda, claro, a gente vai fazer a alteração, mas depois a decisão em conjunto, com todos os representantes. Foram reservadas 2 horas para a participação da população. A maioria falou sobre zonas de ocupação, preservação e sobre regras da construção civil. O Celiano reclamou da baixa representação das comunidades no núcleo de coordenação compartilhada, no qual ele também faz parte. Ele pede que o zoneamento da região do Ouvidor não seja alterado. Segundo ele, a proposta prevê alteração de lotes com 1.500 metros quadrados para 1.000 metros quadrados na região costeira e até 360 metros quadrados em áreas de dunas. A gente gostaria de melhorar o plano diretor atual, mas tendo visto que a gente não conseguiu proposta para melhorar, a gente tentou pelo menos permanecer como estava antes, Então, como estava no plano diretor atual, e não conseguimos manter por enquanto, Mas a luta continua, estamos conversando aí pessoalmente com o prefeito, vereadores, vamos tentar conversar novamente sobre esse zoneamento para tentar, na pior das hipóteses, permanecer como está. Todas as sugestões serão apresentadas na última reunião do Núcleo de Coordenação Compartilhada. Nesse encontro, serão definidas as 11 minutas de lei que devem, depois, serem discutidas na Câmara. Com certeza, até a segunda-feira, todo esse extrato analisado tecnicamente pela Unisul vai ser disponibilizado pelo Núcleo para que analise e faça o parecer para o dia da deliberação, que nada mais é que uma votação, se aceita ou não essa proposta de alteração. Em relação ao uso e ocupação do solo, que foi questionado alguns zoneamentos, nós vamos trazer a nossa análise técnica de proposta
colocar, né, a situação do pedido, da análise técnica e aí deliberar e decidir se isso realmente vai modificar ou se permanece, né, como foi proposto. É por meio dessas 11 minutas de lei que o futuro de Garopaba deve ser definido. Melhorar, atualizar. O plano é de 2010 e muita coisa cresceu já na nossa cidade. Então é o momento de você atualizar. As pessoas puderam participar. E essa democracia, a unanimidade você não vai conseguir alcançar. Mas a gente tem certeza que está tentando fazer o máximo para fazer o melhor para o nosso município. Segundo a Fundação Unisul, a previsão é que em menos de 20 dias a proposta já esteja na Câmara de Vereadores. O extrato dessas leis já deliberadas, elas vão ser encaminhadas direto à Câmara de Vereadores, né? Com certeza a gente vai montar uma apresentação para a Câmara de Vereadores e eu acho que certamente a Câmara de Vereadores vai montar uma apresentação para o público em geral, né? E vai ser discutido um bom tempo, né? São 11 leis e o Legislativo com certeza vai discutir essas matérias e junto com a população também. As boias colocadas pelo estado do Texas, no Rio Bravo, na fronteira com o México, para deter passagem de imigrantes, estão gerando uma polêmica na diplomacia. O embaixador americano no México, Ken Salazar, declarou que as boias colocadas pelo estado do Texas no Rio Bravo, na fronteira com o México, são ilegais. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. Estamos em acordo. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos Americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que, na segunda-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o que o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar as causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México. A Comissão Europeia abriu uma investigação para determinar se a gigante americana Microsoft viola as regras de livre concorrência da União Europeia ao incluir o seu aplicativo de videoconferência Teams no pacote Microsoft Office 365. A empresa é suspeita de abusar da posição dominante ao adicionar o Teams sem custo adicional ao pacote Microsoft Office 365, que inclui os conhecidos aplicativos Word, Excel, PowerPoint e Outlook. A comissão diz temer que a empresa abuse da sua posição no mercado de programas de computador para privilegiar o seu serviço de mensagens e videoconferência em detrimento dos concorrentes. Algumas das plataformas rivais nesse setor são Zoom, Google Meet e Cisco Webex. O caso começou em julho de 2020 com o processo da startup americana Slack, posteriormente comprada pela Salesforce. A Slack apresentou uma denúncia ao executivo europeu após sofrer perdas de participação no mercado de mensagens empresariais. Se essas suspeitas se confirmarem, a gigante americana da tecnologia, que já foi multada várias vezes pela União Europeia, pode enfrentar nova sanção. O uso de aplicativos de videoconferência disparou com a pandemia de Covid-19 e a generalização do teletrabalho. E você vai ver a seguir: seleção feminina se prepara para enfrentar a França neste sábado. Tecnologia a serviço da saúde. Equipamento inédito chega a Santa Catarina e promete facilitar cirurgias do cérebro e coluna. Governador do Rio Grande do Sul vai à Argentina e busca fortalecer as relações comerciais. Novo centro de distribuição do Mercado Livre é pauta da visita.
Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro sabadão e domingão do melhor preço. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de R$ 25,90 o quilo. Arroz parboilizado Kika 5 quilos, R$ 14,59 no cartão Coque. Óleo de soja leve 900 ml, R$ 4,39. Café Três Corações 500 gramas, R$ 11,79. Lava-roupas Girando Sol sachê 4 quilos, R$ 26,99. Vinho chileno na promoção, compre 6 ou mais e pague R$ 15,99 cada. Se beber, não dirija. Melhor preço é no Comprão. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta, agora são 20 horas e 19 minutos. A Agência Internacional de Energia anunciou nesta quinta-feira que o consumo mundial de carvão atingiu alta histórica em 2022 e provavelmente vai bater um novo recorde. Uma notícia ruim para o meio ambiente foi divulgada nesta quinta-feira pela Agência Internacional de Energia. O consumo mundial de carvão atingiu uma alta histórica em 2022 e provavelmente vai bater recorde este ano. O uso do carvão na combustão para produzir energia emite grande parte do CO2 responsável pelo aquecimento global. De acordo com o relatório da agência, no ano passado, o consumo de carvão aumentou 3,3%, chegando a 8,3 bilhões de toneladas. No primeiro semestre de 2023, a agência acredita que a demanda mundial por carvão aumentará mais 1,5%. Os especialistas dizem que os pequenos retrocessos registrados na utilização do carvão para alimentar as usinas elétricas serão compensados pelo aumento da utilização na indústria em 2023 e 2024. A alta é puxada por China, Índia e Sudeste Asiático, que consumiram ao todo cerca de 3/4 do carvão mundial neste ano. Já a Europa e a América do Norte, que há 30 anos consumiam 40%, agora respondem por apenas 10% desta demanda. Ainda nesta quinta, a ONU e o Observatório Europeu Copérnicos também confirmaram que o mês de julho de 2023 será o mais quente já registrado no planeta. O tufão Doksuri atingiu nesta sexta-feira o sudeste da China com chuvas torrenciais e fortes ventos, após deixar vários mortos e desaparecidos nas Filipinas. O tufão Doksuri chegou com força nesta sexta-feira ao sudeste da China. Ventos de até 175 km por hora foram registrados quando o fenômeno tocou a costa da província de Fujian às 10 horas da manhã pelo horário local, 23 horas de quinta em Brasília. O Observatório Meteorológico Nacional disparou o alerta vermelho diante de um potencial perigo para os habitantes e de destruição de casas e outras infraestruturas. A agência estatal de notícias Xinhua informou que mais de 416 mil pessoas em Fujian foram levadas para locais seguros. Escolas, fábricas e comércios foram fechados. Os serviços meteorológicos garantem que o tufão Doksuri vai continuar a trajetória mais ao norte no sábado e diminuirá a intensidade. O fenômeno deixou vários mortos e desaparecidos na passagem pelas Filipinas. O Doksuri atingiu o arquipélago na quarta-feira, onde o balanço de mortes subiu para 13, além de 21 desaparecidos. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, supervisionou o desfile militar em Pyongyang por ocasião do 70º aniversário do armistício da Guerra da Coreia, no qual foram exibidos novos drones e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. No evento foram exibidos novos drones e mísseis balísticos intercontinentais com capacidade nuclear. As comemorações contaram com a presença de delegações de Moscou e Pequim, as primeiras visitas conhecidas ao país desde a pandemia. Pequim é o mais importante aliado do principal benfeitor de Pyongyang, amizade forjada durante a sangrenta Guerra da Coreia,
que contou com a participação de soldados chineses. A Rússia é outro aliado histórico e uma das poucas nações com as quais a Coreia do Norte mantém relações amistosas. As hostilidades da Guerra da Coreia terminaram com um armistício em 27 de julho de 1953, mas um tratado de paz nunca foi assinado, o que deixa os dois países tecnicamente ainda em conflito. As relações entre os dois lados se deterioraram no ano passado para um dos piores níveis em décadas, com aumento dos testes militares no norte e fortalecimento da cooperação em defesa entre o Sul e os Estados Unidos. E a seleção brasileira enfrenta a França neste sábado pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminino. O jogo vai ser disputado no estádio Brisbane, na Austrália. As meninas do Brasil treinaram nesta sexta-feira para o jogo contra uma velha conhecida, a França. A partida entre as duas seleções vai ser disputada neste sábado em Brisbane, na Austrália. O Brasil lidera o Grupo F na competição com 3 pontos. Na primeira rodada do Mundial, a seleção venceu o Panamá por 4-0. Já a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as europeias empataram por 0-0 na Nova Zelândia. Caso vença as francesas, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada. Brasileiras e francesas já se enfrentaram 11 vezes, em duelos oficiais e amistosos. As europeias venceram 6 vezes e conseguiram ainda 5 empates. O Mundial Feminino de 2023 é disputado na Austrália e na Nova Zelândia. Tecnologia e saúde. 2 palavras que juntas podem salvar muitas vidas. Em Santa Catarina, um novo aparelho de última geração permitirá cirurgias mais seguras aos pacientes com problemas no cérebro ou coluna. Um equipamento que permite uma cirurgia rápida, precisa, minimamente invasiva e muito mais segura. É o que deve ocorrer a partir de agora com esse novo neuronavegador, que permite mapear o cérebro do paciente. Usado ao longo de todo o procedimento, ajuda a localizar as áreas que precisam ser operadas. Assim como nas intervenções de coluna, a tecnologia permite uma redução no tempo da cirurgia. Isso porque é possível identificar a lesão previamente. É como se fosse uma espécie de GPS que localiza precisamente as lesões cerebrais, sobretudo no interior do parênquima, lesões pequenas, o que se traduz basicamente em melhores resultados, em cirurgias menos agressivas, respeitando todo o parênquima em volta da lesão, de uma maneira bem precisa, eu diria. Melhorando basicamente, no final das contas, o resultado das cirurgias. A gente evita a exposição à radiação desnecessária e a gente consegue reduzir aí de 1/3 até a metade do tempo da cirurgia, usando a técnica também, porque a gente consegue justamente eliminar a necessidade de imagem intraoperatória em tempo real. A gente consegue, com a navegação, visualizar estruturas internas do paciente sem necessidade de abrir ele, por exemplo. O equipamento foi instalado no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, referência em neurologia. O local já possui um neuronavegador dedicado à realização de cirurgias no cérebro. Agora, com esse equipamento mais moderno, será possível a utilização também em cirurgias de coluna. O investimento para aquisição e mais um microscópio cirúrgico foi de R$8 milhões. Segundo as informações que a gente tem, será o primeiro hospital público a adquirir este equipamento. A importância dele, ela é gigante para que os profissionais da neurocirurgia, tanto em cirurgias de coluna quanto em cirurgias do cérebro, possam ser de menor tempo, com maior precisão, inclusive tendo uma menor intervenção, ou seja, o campo cirúrgico poderá ser menor. Então, com isso, quem ganha são os nossos pacientes através das cirurgias que serão realizadas no Hospital Celso Ramos aqui em Florianópolis. O governo Lula fechou o primeiro semestre
com um rombo de 42,5 bilhões de reais nas contas públicas. Isso é reflexo no aumento de ministérios. Assunto para o jornalista Tiago. Isso é reflexo do aumento dos ministérios? Com certeza, né, Marcela? É igual nas nossas casas. Você não pode gastar mais do que recebe, né? De acordo com dados divulgados pelo Tesouro Nacional, o governo Lula 3, né, essa terceira fase dele, fechou o primeiro semestre de 2023 com um rombo de 42,5 bilhões nas contas públicas. Vale ressaltar que Lula recebeu o país do ex-presidente Jair Bolsonaro com um superávit de 54,9 bilhões de reais. Em valores corrigidos pela inflação, o petista pegou o país com um saldo positivo nas contas públicas de 59 bilhões. Foi a primeira vez desde 2013 que um presidente entregou o Brasil para outra administração com as contas no azul. Só no mês de junho deste ano, o déficit primário foi de 45,2 bilhões, o pior resultado para o mês desde 2021, quando o país enfrentava a pandemia do coronavírus e acumulou um rombo de mais de 84,8 bilhões de reais. Sob Bolsonaro, o Brasil recebeu elogios de vários países pela condução e recuperação da economia após a pandemia. Em 2022, o governo Bolsonaro registrou um superávit de cerca de 15 bilhões. Segundo o relatório do Tesouro, o resultado desastroso do governo Lula no mês de junho se deu por conta de uma redução de 20,1% na receita líquida e um acréscimo de 4,9% em despesas totais. Ou seja, apesar da política de aumentar impostos, subiram os gastos e diminuiu a arrecadação. No total, a projeção da lei orçamentária anual é de que o país feche o ano com um rombo de 228 bilhões. O Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, aposta em um rombo menor, algo próximo aí de 100 bilhões. Por outro lado, o FMI prevê um crescimento do Brasil, fruto dos governos passados, afinal os dados de hoje não entram nessa projeção. O crescimento desse resultado das reformas o crescimento é resultado de reformas que foram necessárias, como por exemplo a da Previdência e a Trabalhista, ambas que o Partido dos Trabalhadores não apoiou, votou contra. Vale lembrar ainda a crise de 2016, antes dessas reformas, após o desastroso Dilma II, e ela, consequentemente, foi impeachmentada nesse período. Portanto, a gente tem várias insinuações aí dessa análise dos rombos. Primeiro, está gastando mais do que arrecada. A retração da economia foi forte, ou seja, reduz consequentemente a arrecadação de impostos. O governo acha que inchar a máquina pública, gastar mais, abrir mais ministério, vai pulverizar o país. Não aconteceu isso. É o mesmo caso do governo Dilma, né? O primeiro e o segundo ali já num desastre total, que culminou numa crise grande para o país. Se utilizou do mesmo modus operandi, gastar mais, criar um sistema muito grandioso de governo que a arrecadação não é suficiente, ou seja, não supre essas despesas e aí a economia entra em crise. Outro erro do governo, geralmente dos governos do PT, é você aumentar a arrecadação, criar mecanismos novos de arrecadar ou não necessariamente aumentar a porcentagem de taxa do imposto, mas criar novos mecanismos. Como a gente viu aqui, a alteração que eles fizeram na questão das empresas do lucro real, principalmente os supermercados, que removeram ali um crédito que havia do ICMS, resultando aí numa perda da margem de lucro, que vai, consequentemente, aumentar o preço na ponta. E quando aumenta o preço na ponta, o que o consumidor faz? Reduz a compra, ou para de comprar, ou pensa 2, 3 vezes antes de comprar. É o que está acontecendo agora também com as compras no exterior. De certa forma, movimentava algum comércio informal, que resultava na economia interna, mesmo que os produtos viessem do exterior. A redução é significante, ou seja, ladeira abaixo, porque estão taxando. Então, não necessariamente se aumentam os impostos, mas
criam mecanismos, né, trabalham com mecanismos para aumentar a arrecadação do Tesouro Nacional, que é um erro que a gente vê no reflexo. O governo acaba tendo que... Porque a despesa do governo ela continua, mas a arrecadação ela tem oscilações e está tendo oscilações para baixo. Então a gente está como se nas nossas casas estivéssemos aumentando as nossas despesas e a nossa receita, o nosso salário estivesse diminuindo. É mais ou menos nessa conta que a gente pode trazer aí para vocês entenderem em casa. E outros reflexos assim que a gente já trouxe aqui sobre esse caso, inclusive da alíquota do lucro real, onde nós questionamos a Receita Federal. Até esse momento não houve retorno, mas a gente, em conversa com a assessoria de imprensa do órgão, ficou claro que essa resposta, se é que a gente tivesse, sobre essa nova alíquota que a Receita Federal interpretou de forma diferente, onerando a operação das empresas de supermercado e transportadora, é que essa mudança ocorreu justamente no grupo de trabalho que está revendo as questões tributárias no país. Porque um grupo está revendo a reforma tributária, onde eles dizem que não vai ter aumento de imposto. Mas em outro grupo de trabalho que está se revendo em quais setores ou fatores da economia o governo pode alterar regras, mudar normas, para aí sim aumentar a arrecadação. E com a reforma tributária da forma que está, e esse tipo de mecanismo de alterar formas de arrecadação pode ser ainda maior. Por hoje é só, Marcelo e audiência. Eu volto, portanto, amanhã, né? A gente se vê amanhã no Pix News especial de sábado, trazendo mais informações da área de política. E na quarta-feira que vem a gente estará aqui de novo. Boa noite a todos. Obrigado, Tiago. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está na Argentina para tratar de assuntos de interesse do estado gaúcho com o país vizinho. Foi montada uma comitiva do Estado gaúcho que reuniu representantes do Executivo, Legislativo, Judiciário e Empresarial do Rio Grande do Sul. O objetivo é tratar e discutir o gasoduto de Vaca Muerta, para que o traçado da obra chegue até Uruguaiana. O governador ainda colocou na agenda uma reunião com empresários do setor industrial e com a direção do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Depois fomos nas aerolíneas argentinas, onde falamos sobre a nossa expectativa de viabilizarmos novas frequências de voos e saímos com uma boa notícia, a de que a Aerolíneas Argentinas está aumentando, né, a capacidade de assentos, porque vai trocar a aeronave em outubro de um 737-700 para um 737-800, que vai significar 2.000 novos assentos por mês no voo entre Porto Alegre e Buenos Aires. A gente está trabalhando também para outros voos, inclusive Uruguaiana a Buenos Aires, e também saímos com a missão nessa conversa de buscar viabilizar condições para que aviões de carga também possam ser feitos num voo de carga Buenos Aires-Porto Alegre. E ainda na Argentina, Eduardo Leite se reuniu com a equipe executiva do Mercado Livre. O governo do Rio Grande do Sul e a direção do Mercado Livre já discutem à mesa a instalação de um novo centro de distribuição da empresa argentina em território gaúcho. Eduardo Leite ainda apresentou as ações para a atração de projetos e iniciativas na área de inovação no estado. O objetivo do encontro foi acelerar as tratativas, que devem criar mais empregos caso se concretize. Mas também uma oportunidade de apresentar o Rio Grande do Sul para além das questões logísticas e de distribuição naturais à atividade do Mercado Livre, mas também como um estado que cada vez mais está dedicado a pesquisa, desenvolvimento, a tecnologia, a inovação e pelo capital humano que nós temos, os nossos parques tecnológicos, as universidades e tudo isso que pode ser também futuramente, quem sabe, um espaço para que o Mercado Livre e outras empresas na área de tecnologia possam estar no Rio Grande do Sul e participar mais ativamente conosco do desenvolvimento do nosso estado e, claro, do desenvolvimento das suas próprias empresas. E essa edição chegou ao fim. A gente se vê amanhã no Pix News especial de sábado. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.